esse é o programa SESI de Expedições pelo Mundo da Cultura. Esse programa é um programa que acontece com patrocínio do SESI em 4 cidades do estado do Paraná, em Curitiba, em Londrina, em Paranavaí e em Toledo. Esse não é um programa de literatura, é um programa de cultura. Há muita diferença entre essas duas coisas. Se fosse um programa de literatura, ele teria mais foco nas questões formais das obras literárias. Não é o nosso caso. Estamos interessados fundamentalmente em saber o que é que essas obras literárias acrescentam de conteúdo à nossa visão de mundo, à nossa compreensão da estrutura da realidade. E é por essa razão que nós, de vez em quando, temos livros aqui que não são livros de literatura no sentido ficcional da palavra, não são livros, como diz o Mortimer Adler, não são livros de literatura imaginativa, mas são livros de literatura conceitual ou de literatura expositiva, como diz Mortimer Adler, aquilo que nós chamaríamos de não ficção. Temos aí esse ano ainda, por exemplo, um diálogo de Platão importantíssimo chamado Menão, que será, né, daqui a pouquinho, daqui a, sei lá, 2 ou 3 encontros, temos o Menão aí pela frente. Esse programa não exige a leitura prévia da obra, mas recomenda fortemente. A razão pela qual não se exige é que nós já entendemos que na prática é muito difícil conseguir que as pessoas leiam os livros, porque há muitos obstáculos e muita concorrência desleal para com esse programa, que é as mulheres amantes, jogos de televisão, futebol, Rotary Clubs, etc. Portanto, com tantos concorrentes absolutamente desproporcionais, eu já me dei conta de que não era possível imaginar isso, e é por isso que nós fazemos sempre um resumo da obra, que lemos aqui com a auxílio aqui da Clara, que está do meu lado, que é a nossa leitora oficial, a Clarinha, que está aqui. Esse já é o nosso 72º livro. Esse é o livro de número 72, desde o início do programa. Não é? Estamos no dia errado, porque o nosso programa em Curitiba funciona aos sábados e não funciona às 4h da noite. Nos 3 locais do interior onde acontece o programa, ele também acontece durante a noite, sempre das 6h30 às 10h30, porque não há meio de fazer mais curta do que isso, 4 horas é o mínimo. E aí vocês então têm uma ideia de como funciona no interior hoje. Nós estamos fazendo nesse dia especial agora, porque esse livro, o que estava programado aí para o sábado, o seu respectivo sábado, teve que ser pulado, porque houve aí um imprevisto e não pôde haver aula. Então nós não tivemos esse livro antes, então hoje é uma espécie de aula de recuperação. No próximo sábado, daqui a 3 dias, teremos o nosso livro normal, que é 6 personagens à procura de um autor, uma peça do autor italiano Luigi Pirandello, não é? Que é o nosso programa normal. Então, feito isso, com esse concerto agora, nós completamos 72 livros, e esse foi o único livro que deu problema. Até que está bom, né? Nós estamos no 4º ano, em 4 anos, a gente só teve esse problema, né? Acho que é bom, considerando que o Brasil é um país muito oscilante, tem muita dificuldade, aqui há muita coisa que atrapalha. Não é isso? Esse livro do Shakespeare, do dia de hoje, é mais um Shakespeare. Nós já tivemos vários Shakespeares aqui no nosso programa. Vamos ver se eu consigo lembrar de todos. Tivemos aí 5, né? Tivemos Hamlet, Macbeth, o Rei Lear, tivemos a Tempestade, tivemos o Otelo e... Só 5, né? Temos ainda esse agora, e se não me engano, no ano que vem nós temos mais 1 ou 2. Se não me engano, Medida por Medida e Noite de Reis. Mas eu não tenho certeza absoluta, porque eu não lembro exatamente da lista inteira agora nesse momento. Seguramente teremos mais um Shakespeare no ano que vem. E a minha lembrança é que é Medida por Medida, que é uma história muito bonita, maravilhosa. Vocês vão adorar. Pouca gente lê Medida por Medida, mas é uma dessas histórias. Aliás, Shakespeare é tudo bom, né? Eu já devo ter, então, durante 5 vezes aqui, feito um comentário biográfico sobre Shakespeare. Nós sempre entregamos para vocês aí uma pequena cronologia da pessoa, da vida e da obra do autor.
Essa cronologia, mesmo quando você já recebeu, por favor, sempre troque pela mais nova, porque a mais nova sempre tem alguma melhoria, nem que seja um conserto de uma vírgula, nem que seja uma melhoria de um adjetivo melhor posto, de modo que há sempre uma versão melhor da biografia do autor, mesmo quando o autor vai sendo repetido. Shakespeare e Dostoiévski, ou melhor, Shakespeare é o nosso mais importante item do nosso grupo de 100 livros, com 6 livros, né? Depois deve vir Dostoiévski, que tem 5, Platão, se não me engano, tem 4 ou 5 também, a maioria tem 1, mas Shakespeare é o campeão dos campeões, aí é o autor que mais livros forneceu à listagem dos 100 livros fundamentais, digamos assim, que uma pessoa precisaria dominar. Não é questão só de ler, é questão de dominar, ou seja, 100 conteúdos fundamentais que uma pessoa deveria ter, para que ela pudesse chamar a si própria de culta. É claro que para os critérios modernos, né? Para os critérios dos vinhateiros tardios, porque se você perguntasse para o Locke Mané Capô se ler 100 livros seria bastante para ser culto, ele ia morrer de rir 3 dias e ia achar engraçadíssimo isso, assim, mas que piada boa, né? Esse é uma piada muito boa, muito engraçado e tal. E para o Otto Mané Capô dizia que tinha que ler muito mais de 3.000 livros para você ser culto. Não dá para você exigir a mesma coisa dos vinhateiros tardios. Eu sempre lembro a vocês que uma das mais interessantes parábolas bíblicas, e até certo ponto quase indecifrável, é a dos vinhateiros tardios, que é a história de que o dono das vinhas, né, contratou lá uns operários para fazerem lá, trabalharem nas suas vinhas, e chegou uma turma de operários no último momento, assim, quando o sol estava quase se pondo, e no final, daí, quando o som se põe, né, e que o dono vai lá pagar aqueles trabalhadores, pagou todo mundo igual. E os que trabalharam de manhã até de noite, né, falaram, mas espera aí, nós trabalhamos aqui, chegamos às 6 da manhã, como é que vamos ganhar a mesma coisa que esse pessoal que chegou às 10 para 5? Né? Aí ninguém entende o sentido dessa parábola, parece mesmo inexplicável, mas no fundo tem um sentido associado a isso que eu estou dizendo. Não se pode tratar todo mundo do mesmo jeito, dependendo da época em que você lida com a pessoa. É preciso ter alguma tolerância, né? Nos tempos de hoje é difícil encontrar quem tenha lido 100 livros de verdade, 100 grandes livros de verdade. Se você conseguir ler isso, pelo menos, você pode dizer que você está num determinado patamar muito elitista de cultura no Brasil. É claro que, olhando rigorosamente para o problema, é claro que 100 livros não são suficientes, mas nós não estamos imaginando que vocês aqui tenham, na sua maioria, pretensões de ter uma vida intelectual, no sentido exclusivo da palavra, de passar a vida estudando. Não é a ideia. Nem esse curso é feito para pessoas assim. Esse é um curso feito para pessoas normais, que têm um interesse enorme em entender o mundo, né? Que estão curiosas em compreender o mundo e estão dispostas a entender o mundo por meio da grande literatura. A grande literatura, aquilo que o Mortimer Adler chama de a grande conversação, né? A grande conversação do passado, presente e futuro, que é a literatura que propõe, que produz. Shakespeare é, não sem mérito, a mais importante fonte de grande literatura que nós encontramos aqui. Quando fizemos aqui A Tempestade, eu sempre digo que é o meu livro predileto, a minha história predileta é A Tempestade. E a Tempestade é predileta porque, primeiro, é o último livro de Shakespeare antes de se aposentar e voltar para Stratford-upon-Avon, né? Mas Shakespeare deixa na Tempestade uma espécie de testamento intelectual. Ele explica o que é que se deve entender da sua obra, em última análise, né? Nos dando basicamente a chave do enigma interpretativo. Então, Shakespeare tem uma obra extremamente acessível, uma vez que você deu o trabalho de olhar para ela com certa atenção, né? Porque tudo está mais ou menos escondido. Essa é a diferença que há entre a leitura para a formação, que é essa que nós estamos fazendo aqui, da leitura para entretenimento, porque a leitura de entretenimento é uma leitura epidérmica, é como um patinador que desliza num ringue de gelo. Não é? Enquanto a leitura que nós fazemos aqui é uma leitura que corresponde a uma certa pesquisa geológica, assim, que nós fazemos algum buraco aí no chão para tentar descobrir
o veio embaixo da superfície, né? Esse é a nossa perspectiva aqui, não é uma perspectiva de leitura para entretenimento, por isso que, sob o ponto de vista dessa nossa perspectiva aqui, a maioria dos livros não tem muito valor. Tem lá, tudo tem um certo valor. Tudo tem um certo valor. Eu sempre explico para vocês que até mesmo um relógio quebrado está certo 2 vezes por dia. No entanto, esse valor para os livros, já que a vida é curta, já que livros exigem muito trabalho, já que livros consomem muita energia e tempo, como a sua vida é sempre muito menor do que a sua biblioteca, então, nesse caso, é melhor você escolher melhor aquilo que você lê, para não passar a vida lendo livro errado. Essa é a razão pela qual eu tenho sempre dito que eu sou um dos principais opositores do tal do hábito de leitura. Que eu acho que o hábito de leitura é uma das 7 pragas do Egito. Porque o hábito de leitura é apenas uma maneira de você fazer as crianças saírem por aí lendo tudo quanto é besteira e porcaria e gastarem a vida lendo livros errados. A única sorte que elas têm é que elas, como não entendem nada mesmo, acabam não sendo prejudicadas pelos conteúdos tortos. Essa é a grande sorte, por mais que pareça paradoxal dizer isso. Mas a hábito de leitura em si é uma coisa um pouco assim, sem cabimento, sabe? É preciso entender isso, porque no fundo todo o processo de aprender a ler envolve 3 perguntas, 3 questões. A primeira é saber o que é que você deve ler. O segundo é em que sequência. E a terceira é como se deve ler. Você só aprende a ler de verdade quando você aprendeu alguma coisa dessas 3 dúvidas. Aí, quando você tem aí, então, 3 respostas, aí, pelo menos 3 princípios de resposta. Ou então, quando você conseguiu fazer essas perguntas de modo bem feito. Porque, às vezes, uma pergunta bem feita é muito melhor do que uma resposta mal dada. Não é isso? Uma pergunta bem feita ajuda mais do que uma resposta mal dada. As perguntas bem feitas abrem, as respostas mal dadas fecham. Logo, há mais mérito, às vezes, na dúvida do que numa auto-ilusão. Bom, Shakespeare é um sujeito cuja vida, durante muito tempo, foi envolta em mistérios. A vida foi, durante muito tempo, considerada um enigma, e indevidamente. Na verdade, tem uma fase boa no meio da vida de Shakespeare em que ele mais ou menos desaparece dos registros. Mas, por outro lado, se Shakespeare teve alguma formação, ele certamente teve, alguma formação cultural, é muito difícil você continuar estudando e toda semana saindo na revista Caras. É complicado, não dá para fazer essa conjugação dessas 2 coisas. A vida intelectual exige um certo retraimento, uma certa solidão. Não é? Portanto, é de se imaginar que Shakespeare tenha passado um tempo da sua vida introvertidamente. Não seria nada estranho que assim fosse. Fez-se todo tipo de especulação maluca, a tese de que não foi Shakespeare quem escreveu a sua obra, mas sua mulher, tese completamente estapafúrdia, a tese de que Shakespeare nunca existiu, quem existiu na verdade foi Francis Bacon travestido de literato, o filósofo Francis Bacon, que seria o verdadeiro autor. Essa tese foi divulgada por uma descendente de Francis Bacon, que sentou em cima do túmulo de Shakespeare, na igreja onde ele está enterrado em Stratford, e disse que lá não saía antes que abrisse um túmulo, porque o cadáver de Shakespeare estaria segurando um documento em que isso estaria revelado. E essa mulher, então, com essa atitude, fez então uma confusão dos diabos, querendo, obviamente, reivindicar para si a autoria Não há mais direito autoral nisso, vocês compreendem, né? Porque ninguém tem direito autoral depois de 400 anos de morto. Mas há um direito moral, né? Se não há um direito autoral no sentido econômico, há o direito moral, e isso é perpétuo, permanente. Você não pode pegar um livro do Camões e dizer que você que escreveu. Agora, você não precisa pagar direitos a nenhuma pessoa chamada Camões por editar os Lusíadas. Então, perdeu o direito autoral econômico, mas o direito autoral moral continua. Enfim, há todo tipo de especulação maluca. E, no fundo, Shakespeare era um sujeito muito mais fácil de entender do que se imagina. Era um sujeito nascido numa família católica, e essa é uma das explicações digamos, pelos seus cuidados, porque nesse momento em que ele nasce, há uma revolução religiosa na Inglaterra. A Inglaterra está se tornando protestante.
esta transição da Igreja Católica para o protestantismo é feita pelo Henrique VIII, não é? E depois, o Henrique VIII, todo mundo sabe quem é, aquele um serial killer, né? Que casou muitas vezes, matou as mulheres todas, e depois pela Elizabeth, que foi a rainha virgem, né? Que foi considerada a grande rainha da Inglaterra, que consolidou não só o protestantismo na Inglaterra, como também consolidou o domínio inglês sobre os mares, que durou até a Primeira Guerra Mundial, digamos assim, né? Até mais ou menos aí, depois hoje em dia não é mais, né? Não há mais. Mas com a famosa destruição da Grande Armada, da Armada de Filipe II, que mandou lá uma expedição militar para vingar a sua prima, né? Prima, né? Uma daquelas, prima, né? Enfim, Shakespeare viveu talvez na época mais conturbada da história inglesa, com a família católica, tendo que ficar fora dos bastidores para não chamar atenção. O pai dele foi colocado em desgraça pública, não é? Não recebia mais encomendas, enfim, prejudicou a sua vida econômica. E Shakespeare saiu de Stratford upon Avon, que é um lugarejo, e foi para Londres ser autor. Como naquela época a única arte popular que existia na prática era o teatro, o governo, a coroa inglesa, estabeleceu um sistema de controlar o teatro para que o teatro não se transformasse em instrumento político, e criou uma espécie de estatização do teatro. Quer dizer, cada uma das companhias de teatro que existiam tinham de ser patronadas, né? Como é que é? Patrocinadas, né? Tem que ter um patrono, não é? Um patrono que devia ser obrigatoriamente um nobre, né? E a companhia de Shakespeare, as várias companhias que ele trabalhou, sobretudo a sua própria companhia, teve os patronos maiores que possa imaginar, incluindo o Lorde Camareiro, Chamberlain é o nome próprio hoje em dia, mas a expressão Chamberlain, na verdade, é camareiro, é o Lorde que cuida, digamos assim, é o Lorde mais próximo do rei, ou seja, aquele que cuida do palácio real, o sujeito mais poderoso, é o equivalente ao chefe da Casa Civil, digamos assim, num governo democrático moderno. É claro que é uma comparação muito ruim essa, né? Mas é um chefe de gabinete, digamos, o presidente da República, que controla a agenda, por exemplo, né? E esse Lorde Camareiro foi, durante muito tempo, o Lorde patrono do teatro de Shakespeare. Ele era um artista global. No tempo de Shakespeare não havia essa diferença entre autor, ator, produtor. Ele era produtor, no sentido econômico da palavra. Era ele que empresariava a peça. Ele era autor das peças, embora usasse elementos de outras peças, de outras histórias. Ele era ator, ia para o palco e fazia papéis. Nessa época não havia mulheres atrizes na Inglaterra, as mulheres não podiam ser atrizes, de modo que todos os papéis femininos eram todos eles feitos por homens. As atrizes só entram no teatro sério, né? no teatro, aqueles teatros sapecas de Roma, por exemplo, tinha atrizes, mas aí não estamos falando de um teatro de uma natureza diferente dessa, né? Isso havia mulheres no teatro antigo, mas sempre com uma conotação, digamos, pornográfica, digamos assim, licenciosa. Mas no teatro sério, assim, esse teatro que a rainha vai assistir, que o rei lá vai ver, você só tem atrizes só no teatro grego, no teatro francês clássico, Racine, Molière e Corneille. Depois, aí alguma coisa como 60, 70 anos depois de Shakespeare. Não é? Então você tem uma ideia de como era a vida de Shakespeare. Ele, na verdade, deu-se muitíssimo bem nessa história de teatro. Ele enriqueceu, ficou um homem rico. Com o dinheiro, ele escreve A Tempestade, que é a sua despedida. E com o dinheiro do que ele ganhou, ele volta para Stratford upon Avon, compra uma propriedade agrícola de tamanho minúsculo para padrões brasileiros, mas para tamanho bom para padrão da Inglaterra, não é? E aposenta-se. Aposenta-se e morre logo em seguida. Não dura muito tempo e morre Shakespeare. Shakespeare
há uma enorme dificuldade em reconhecimento dos originais da obra, porque você imagina que naquela época não havia uma indústria editorial como há modernamente, não havia o conceito de direito autoral, e o que acontecia na prática é que cada vez que havia uma peça de Shakespeare, no dia seguinte, dali uma semana, dali a 10 dias, apareciam na praça para vender diversas versões impressas. Porque a editora nessa época era um sujeito que tinha uma gráficazinha. Uma gráfica era uma máquina dessas que imprimem por tipos, né? Como é o sistema chamado de tipografia, né? Aqui até hoje existe para fazer uma fiscal, por exemplo. E havia lá, o sujeito então pegava uma cópia do roteiro de algum dos atores, ou então alguns até copiavam, iam assistir várias vezes, copiavam, e ouviam e copiavam. E o sujeito lançava lá o livrinho como se fosse o livro original da peça. Alguns desses editores premiados aí achavam que os finais não estavam bons e resolviam mudar o final para um final mais doce. É famosíssima aquela variação que há do final do Rei Lear, em que um determinado editor lá em Londres achou que era uma tristeza a Cordélia ter morrido, e aí então ele salva a Cordélia e a faz casar com o Edgar, que é o que recupera, né, os seus direitos de filho legítimo, filho do Gloucester. E assim por diante. Logo, existem muitas traduções e muitas fontes, e há muitas fontes até hoje que não estão determinadas. Que é uma coisa incrível, porque o Platão e Aristóteles, que estão muito mais distantes de nós, têm já uma espécie de fonte bibliográfica definida. E Shakespeare não. De vez em quando você encontra uma tradução de um jeito, uma tradução do outro, porque houve dois originais diferentes aí. Muito bem, sobre Shakespeare poderíamos falar a noite inteira, se vocês quisessem, mas nós temos aí que olhar para o Mercador de Veneza. O Mercador de Veneza é uma peça que anda meio fora de moda, eu preciso dizer isso com sinceridade, por causa das conotações politicamente corretas que ela implica. E Shakespeare não tinha lá os judeus em grande conta, viu? Essa é a verdade pura e crua. Não é um problema de Shakespeare, devia ser uma questão lá meio genérica naquela época. Portanto, a fotografia que ele nos mostra aqui dos judeus não é muito boa. Por causa disso, não só há um certo, digamos assim, constrangimento com a peça, como também nas diversas versões modernas face a algum contorno de algumas questões. Acabei de ver um filme emprestado aqui pelo nosso colega Anatoly, em que o Al Pacino faz uma extraordinária atuação como Shylock, que é quase a principal personagem da peça, que é o judeu, né? Shylock. Maravilhosa a atuação do Al Pacino, em que o autor faz claras menções, ele faz um claro esforço de, digamos, dar uma visão, digamos assim, compensatória, tentando criar, coisa que não está no livro, né? Dar ao leitor assim uma compensação do seguinte tipo: olha, os judeus eram muito maltratados e perseguidos, por isso que se justificam certas atitudes da personagem. Bom, isso, enfim, não tem importância nenhuma, porque afinal de contas não se trata aqui de uma questão racial, trata-se de uma personagem literária. Vocês compreenderão então que isso é apenas a razão pela qual não é muito comum hoje em dia a montagem do Mercador de Veneza. Sob o ponto de vista técnico, é uma comédia, não é uma tragédia. Aliás, Shakespeare não escreveu tragédias. Tragédia, no sentido estrito da palavra, apenas existem no teatro grego, no teatro romano, e depois em algumas tentativas, como por exemplo a tragédia da clássica francesa, Racine e Corneille. A mulher não escreveu tragédia. A tragédia, portanto, não é uma modalidade moderna. Modernamente você tem uma outra forma teatral chamada drama. Drama é diferente de tragédia, não se pode comparar essas duas coisas, são diferentes. Sob o ponto de vista de classificação, portanto, o que nós temos aqui é um drama. É um drama que acaba, sob um certo ponto de vista, bem. Por isso é que se tende a chamá-lo de comédia. A comédia, no sentido antigo, não é um negócio que é feito para rir, mas é uma situação dramática que acaba bem. Não é? Portanto, a Divina Comédia de Dante Alighieri não é uma coletânea de piadas de português,
não é? Portanto, não é para dar nenhuma risada, e tampouco é divina, porque quem botou esse nome no livro não foi o próprio Dante. Para o Dante, o livro chamava-se apenas Comédias, e quem botou esse nome no livro foi o Giovanni Boccaccio, exatamente isso. Giovanni Boccaccio que botou esse nome no livro. Não é, portanto, nem divina e nem comédia, no sentido moderno da palavra, não é? Mas o Mercador de Veneza é uma história muito interessante, ela às vezes é um pouco inverossímil, né? A gente de vez em quando precisa fazer um pouco de esforço para fazer um pouco daquilo que o Coleridge dizia, né? Que o Coleridge chamava de suspensão da incredulidade, suspension of disbelief. Não é? Porque às vezes nós precisamos fazer um pouquinho desse esforço de suspensão da incredulidade, senão a gente não consegue, de fato, continuar entrando na história. Toda a história exige que você faça uma espécie de adesão meio unilateral, assim, que você diga que você topa brincar que aquilo é verdade. Para a gente estudar literatura, para ler literatura, a primeira condição é você lembrar do tempo que você era criança, que você tinha 4 anos, e o seu pai e a sua mãe contavam para você histórias para você dormir, e você acreditava em tudo aquilo. Quer dizer, tudo aquilo não. A criança aceita, por exemplo, que haja na história um coelho que vem de Enciclopédia Barça. Entendeu? Isso ela aceita. Ela só não aceita que você mude, diga na segunda parte da história, que o coelho agora está vendendo produtos Lavon, Natura. Aí a criança fala, pô, mas não era Enciclopédia Barça? Entendeu? As crianças aceitam qualquer espécie de fantasia, contanto que ela seja coerente e lógica. Isso significa, na prática, que você pode mudar. O Chesterton que dizia isso, né? Aquele livro magnífico, Ortodoxia. É assim, olha, a gente não tem nenhuma garantia de que o mundo amanhã vai continuar como é. Portanto, se vai continuar havendo a lei da gravidade, é uma mera expectativa de fé. Porque, no fundo, não há nenhuma lei que garanta que isso é assim, porque as leis da natureza não são leis, são uma espécie de hábito. No entanto, 2 mais 2 vai continuar sendo 4 amanhã também, porque a lógica não depende da natureza, a lógica não está na natureza. Esse é o problema central. Mas a história do Mercador de Veneza passa-se na Itália, a mais da metade das obras, na verdade, se você pegar as obras que não são históricas, as obras históricas acontecem nos lugares históricos, mas nas obras que não são históricas, que são as comédias e tragédias, no linguajar moderno, né? A maior parte dessas obras são italianas, acontecem na Itália. Vai só para se lembrar da maioria, e Romeo e Julieta é italiano, A Tempestade é italiano, Otelo é italiano, né? O Mercador de Veneza é italiano, A Noite de Reis é italiano, a maioria das peças ocorrem na Itália, passam na Itália. Hamlet é na Dinamarca, não é na Inglaterra, há poucas peças, Macbeth é na Inglaterra. Por isso que tem aquele ar sinistro que você percebe desde o início até o fim. Mas essas são as peças históricas. Então, peças históricas não, essas acontecem na Inglaterra. Mas as peças ditas não históricas, a maioria é italiana, são feitas na Itália. Vocês me dirão assim, não, Shakespeare era um conhecedor profundo da Itália, eu acho que ele nunca botou os pés na Itália. E não tinha a menor ideia do que era a Itália de verdade. Mas o que ele fazia? Ele usava as referências literárias italianas, porque eram, digamos assim, mais vistosas, e sempre pegava ali alguma história interessante que ele aproveitava. Aí vocês me dirão assim, mas isso não torna as referências, digamos, factuais de Shakespeare duvidosas? Torna. São bem ruins, aliás. Você nunca espere que Shakespeare vá fazer por você um trabalho de informação, digamos, de natureza antropológica, sociológica, porque não dá. Há erros de continuidade, há erros de combinação dentro da mesma peça, as coisas são contraditórias. Existem inconsistências incríveis. Por exemplo, a faculdade é que Hamlet teria que voltar depois que passasse o luto pela morte do pai, ainda não havia sido fundada no tempo em que se passa a história de Hamlet. E há inúmeras situações como essa que são contraditórias e que nós temos que simplesmente fazer de conta que não tem a menor importância, porque não tem mesmo, no fundo não tem a menor importância, porque é um gênio como Shakespeare,
não se nega nada, sobretudo um pouco de tolerância, não é? Na verdade, Shakespeare tinha descuidado com isso, ele improvisava tudo. Era um sujeito que tinha que fazer a produção da peça, tinha que vender os bilhetes, tinha que ser ator, tinha que fazer a autoria. Era um sujeito de 7 instrumentos e era um sujeito que tinha, então, portanto, pouquíssimo tempo para prestar atenção em detalhes. Ele não era um pesquisador da vida italiana. Logo, tudo que é meio italiano em Shakespeare é sempre um pouquinho rústico, assim, não tenho dúvida disso. Não é? Um pouco rústico sempre. Não tem importância nenhuma. Não é isso? Eu vou começar a ler aqui o nosso resumo, dizendo o seguinte aqui, olha, a história que parece ter inspirado Shakespeare a escrever O Mercador de Veneza é Il Pecorone, publicada em 58, pecora é ovelha, né? Ovelha em italiano. Publicada em 58 e atribuída ao escritor Ser Giovanni Fiorentino, que a deve ter escrito no final do século XIV, a história medieval. Na narrativa original, um jovem mercador veneziano tenta por 2 vezes obter a mão de uma moça rica de Belmonte. Belmonte fica assim perto de Veneza, mas no continente. Na terceira, advertido das artimanhas da moça, vence o desafio. No entanto, o dinheiro para aquela terceira tentativa havia sido emprestado de judeu por um amigo que arriscava ter de devolver o valor do empréstimo em peso de sua própria carne, em caso, obviamente, de inadimplência. A história, o Shakespeare pegou de outro. 90% das vezes é assim. Quase não há história de Shakespeare que ele tenha inventado ele mesmo. Essa história é recontada por William Shakespeare, que escreveu sua versão provavelmente entre 96 e 97, logo é uma peça tardia da história de Shakespeare. Em seu tempo, a peça também era conhecida como Judeu de Veneza. O Antônio, que é o mercador de Veneza, não é o judeu é o Shylock, portanto, ele mudou para o foco do mercador e não para o foco do judeu. Apesar da aparência trágica de Shylock, a peça é uma comédia. Sob a versão, Shakespeare, ou melhor, explica Otto Maria Carton. A tragédia do judeu já seria a peça mais serena, mais feliz de Shakespeare, se não fosse seguida pelas comédias românticas de alegria quase celeste, como, por exemplo, tudo bem, acaba bem o que bem acaba, tudo está bem o que bem acaba. São peças belíssimas. Embora a trama tenha pouca verossimilhança, às vezes, né, O Mercador de Veneza é sucesso permanente, como se a arte de Shakespeare sobrevivesse a todas as interpretações. Esclarece T.S. Eliot. Com respeito a alguém tão grande como Shakespeare, é provável que nós não estejamos nunca certos, ou seja, nós estamos sempre errados em relação à opinião dele. Né? E é melhor que nós, de vez em quando, conseguíssemos estar errados de modo diferente. Quer dizer, o que nós podemos fazer com relação a Shakespeare é só errarmos diferente, porque ele sempre tem razão. É isso que diz T.S. Eliot, não é pouca coisa. A ação passa-se em Veneza, em Belmonte e no continente próximo. Esta cena que está aí desenhada é uma das cenas, de fato, da comédia. Então, se vocês não têm dúvidas ainda introdutórias, eu queria começar a nossa leitura. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Para os que estão começando hoje pela primeira vez, nós fazemos essa leitura. A única regra é a seguinte: não é proibido não entender, portanto, se alguém não entendeu o que está sendo lido, por favor, interrompa. Eu explicarei sempre que eu puder, e explicarei quantas vezes forem necessárias, e aí eu também interrompo para fazer comentários que me pareçam essenciais para entender a história. Quando a gente acaba de ler a história, nós discutimos aqui o sentido e o conteúdo dela. Que tal? No meio aí há um auspicioso café, né? É isso, né? Que é sempre à noite, às 8h30, 2 horas depois da gente começar. Ok? Se você não tem nenhuma dúvida, podemos ir em frente? Ato 1. Filha. Conversam Antônio, Salarino e Salânio. Antônio, mercador de Veneza, de caráter melancólico. Esses nomes italianos aí são todos nomes um pouco assim, como é que eu diria assim, um pouco caricatos, né? Tem um pouco de comédia dell'arte sempre misturada, ele se deixa contaminar por isso, porque ele conhecia as peças italianas, né? Nessa época a Itália dominava o teatro mambembe, o teatro de rua, a comédia dell'arte, que é o teatro de praça, não é o teatro de Shakespeare. Não sei realmente porque estou triste, isso me enfara, e a vós também dissestes. Mas como começou essa tristeza, de que modo adquiri,
como me veio, onde nasceu, de que matéria é feita, ainda estou por saber. E de tal modo difuso ela me deixa, que muito dificilmente me conheço. Essa tradução é do Carlos Roberto Nunes, é uma tradução muito boa, embora tenha lá suas probleminhas. Isso é um problema sempre permanente, não há como sanar isso. Podemos de vez em quando fazer algum reparo, mas sempre haverá algum problema na tradução. O assunto da conversa, o carregando... Antes de continuar, a história começa com a apresentação do Antônio. O Antônio é um mercador de Veneza, é a pessoa que tem esse nome. O que é um mercador? O mercador é um armador, no sentido moderno. O armador é o sujeito que tem um barco e ele faz então o quê? Ele faz expedições econômicas. Ele manda comprar coisas não sei aonde, trazer para Veneza. Veneza era um porto de grande valor comercial, Veneza de um lado e Gênova do outro. Eram os dois portos internacionais da Itália, por aí, até aí que indica que nesses dois lugares nasceu no mundo o mercantilismo, que é, digamos, um modo econômico que antecede o capitalismo fabril industrial. Não é? Antes da FIEP havia a FEComércio. Não é isso na sequência, né? Na sequência, digamos, histórica. E o Antônio é um mercador, um sujeito que vive de comprar e vender coisas. Faz expedições para fora do mundo. Veneza e Gênova são profundamente, extremamente internacionalizadas. Não é? Não é isso? Cidades extremamente internacionalizadas. E Antônio é um desses mercadores. Nós não sabemos muito sobre ele, a não ser que ele parece ser um sujeito solteiro, que não tem família, pelo menos, e que ele é um sujeito muito triste. As especulações sobre por que ele é triste são inúmeras, e serão importantes aqui, nesse contexto dessa história aqui. Não é? Mas ele apresenta-se como um sujeito triste, esse Antônio, que deve ter alguma coisa como 50 anos, 50 e 60 anos, mais ou menos, esse Antônio, que é o mercador. Tá? Pois não, filho. O assunto da conversa é o carregamento que Antônio espera chegar do além-mar. Salane e Salarino imaginam o quanto estariam apreensivos se estivessem no lugar de Antônio, cujo jovem amigo Bassanio chega acompanhado de Lourenço e Graciano. Salane e Salarino saem. Graciano estranha a aparência abatida de Antônio. Podeis dar-me crédito. Mudar-se por maneira extraordinária. Antônio explica. O mundo, para mim, é um mundo apenas, Graciano. Um palco que representamos. Todos nós, um papel, sendo o meu triste. Graciano e Lourenço saem. Antônio e Bassanio, agora sozinhos, entram em importante assunto. Desculpe, eu não sei quanto vocês já viram essa peça, mas aqui uma insinuação de que, eu vou já dizendo isso, porque eu queria já exorcizar esse assunto de cara, para a gente não ficar aqui com polêmicas ociosas, que é o seguinte. Há uma insinuação aqui de que esse Antônio é apaixonado pelo Bassanio, que tem 20 anos, alguma coisa como 21, 22 anos, que é jovem, e que a razão pela qual ele é triste é porque esse romance não é correspondido. Ou ainda há outras insinuações, né? Há outras interpretações que acham que eles de fato eram amantes, mas esse Bassanio está chegando numa idade em que teria que casar com uma mulher, e aí então isso representaria uma espécie de tristeza profunda, de separação amorosa. Bom, eu não estou dizendo para vocês que isso não possa ser interpretado aqui. Há de fato uma potência para essa interpretação. Nós temos que tomar um pouquinho de cuidado sempre com essas interpretações sexualizantes, porque como todas as personagens pertencem a algum sexo, é óbvio que em toda a história tem alguma sexualidade envolvida, né? Vocês não acham que isso é uma coisa normal? O problema é que o ponto de vista moderno, digamos assim, com essa conversa de social studies, de abordagem, de analisar os objetos não pelo seu conteúdo, já porque, segundo os modernos, os conteúdos não existem, coisa com a qual nós aqui não compartilhamos, né? não concordamos. Pois essa mania moderna de analisar tudo sob o ponto de vista ou sexista, ou de gênero, ou de classe social, enfim, o que for, de classe econômica, essa é uma maneira pela qual uma coisa como essa, uma possibilidade como essa, assume uma dimensão enorme, muito maior do que tem na verdade. Eu não estou dizendo que não é que seja impossível que isso esteja aqui. Eu acho que tem aí alguma coisa assim. Mas que isso possa ser de uma importância extraordinária para explicar, por exemplo, que se explique toda a depressão do Antônio, acho que não. A depressão do Antônio, seguramente me parece, aí está ligada a questões mais profundas do que isso. Só para vocês saberem
que a gente vai tentar desviar dessa interpretação, que é uma interpretação comum que está por aí. Ok? Filha, continua. Dizei-me agora o nome da donzela a que jurastes ir secretamente em peregrinação, de que devias falar-me hoje, segundo prometestes. Não ignoras, Antônio, até que ponto dissipei meus haveres, pretendendo sustentar um estilo mais custoso de vida do que minhas fracas rendas podiam comportar. Presentemente não me pesa abrir mão desse alto estilo. Consiste todo o meu cuidado apenas em liquidar airosamente as dívidas em que me engueou a vida um tanto pródiga. Convosco, Antônio, tenho maior débito, de amizade e dinheiro, assegurando-me uma amizade mais propício meio de aliviar-me dos planos e projetos de como ficar livre dessas dívidas. Quer dizer, aí você tem uma situação inicial na peça em que o Antônio é um sujeito triste e ele então recebe um amigo chamado Bassânio, que tem metade da idade dele, é jovem, não sabemos quanto exatamente, mas é jovem, e o outro já um pouco maduro, sobretudo para essa época, não é? E esse Bassânio, então, vai pedir, havia pedido uma conversa com o Antônio, e nessa conversa ele lhe conta, então, que anda apaixonado por uma certa moça e que ele precisa de um dinheiro emprestado para poder, já que ele, Bassânio, havia dissipado o seu patrimônio numa vida irresponsável, gastando mais do que devia, etc, etc. Aí ele agora precisa da ajuda do Antônio, que é rico, que é o mercador, para poder levantar um dinheiro com o qual ele poderia candidatar-se ao casamento com essa moça, que parece ser uma solução para a sua vida. Tudo começa assim. Continuar. Bassânio reconhece seu débito para Antônio, que lhe havia emprestado dinheiro em outras ocasiões, e faz novo pedido. Antônio responde generosamente: conheceis-me muito bem. Por isso mesmo, perdeis tempo apelando desse modo para minha afeição. Você não precisa fazer essa onda toda para me pedir dinheiro. Além de tudo, pondo em dúvida o meu devotamento, muito mais me ofendeis do que se houvesseis mal baratado tudo o que possuo. Esse excesso de generosidade é que leva a essas interpretações de que há aqui um romance. Não é? Tá? Então eu queria que nós tivéssemos com relação a esse assunto um certo cuidado, assim, para não entrarmos de gaiatos nessa hipótese assim, sem mais nem menos. Basta dizer-me o que é necessário para que eu faça, o que julgares que só pode ser por mim realizado, e eis-me disposto para tudo fazer. Falai, portanto. Bassânio explica-lhe que em Belmonte havia uma jovem que lhe pouco recebeu grande herança, muito linda e com virtudes admiráveis. Trata-se de Pórcia, cujos pretendentes lhe têm vindo de toda parte. Bassânio pede emprestados a Antônio os meios para candidatar-se à mão dela. Antônio diz que tudo quanto possui está no mar, mas que Bassânio poderia buscar empréstimo na praça com sua fiança. Todo o patrimônio, toda a receita, ele gastou para botar nos vários navios que estão navegando, né, viajando com mercadorias. E ele diz: olha, eu não tenho dinheiro, mas se você quiser pedir emprestado com a minha fiança, eu te dou fiança. Eu assino como aval, né, aviador. E aí o Bassânio vai fazer isso, né? Qual era o problema dessa moça, da Pórcia? A Pórcia era uma moça que ficou muito rica, mas ela não podia casar com qualquer um, porque o pai dela, antes de morrer, disse que ela estaria obrigada a um ritual para escolher o seu marido. O marido dela só poderia ser aquele homem que escolhesse entre 3 caixas, 3 cofres com 3 materiais diferentes, um de ouro, outro de prata, outro de lata, ou de cobre, eu não lembro mais o que é, latão, sei lá o que for, que escolhesse a caixa certa, porque em cada uma dessas 3 caixas haveria, então, apenas uma haveria a fotografia da moça, fotografia não, uma imagem, né, representando a moça, que daria a mão, então, dessa moça a esse que escolhesse a caixa certa. Não é? Isso é um pouco inverossímil, que alguém se desse o trabalho de fazer isso, mas nós aqui já fizemos o acordo com o Coleridge de fazer, então, né, o nosso suspension, nosso disbelief. Então vamos ficar nisso, né? Esse ritual, então, exigia. Não, ele queria participar do ritual, mas queria mostrar lá que ele também tinha alguma coisa a oferecer, tinha que ir lá bem vestido, tinha lá com um século de criados, não podia ir lá de calça jeans, entendeu? Não podia ir lá de sandália havaiana,
entendeu? Ir lá abrir os cofrinhos, porque qual seria o sentido, né, de ela aceitar? Essa é a situação que o Bassani quer resolver. Quando eu digo sandália havaiana, então eu estou fazendo apenas uma analogia com os tempos de hoje. Né? Mas está, muito bem. Continuamos. Belmonte, um quarto em casa de Pórcia. Vocês vão conhecer a Pórcia agora. Pórcia conversa com sua dama de companhia Nerissa. A conversa é erudita e recheada de conclusões filosóficas. A superficialidade chega mais cedo aos cabelos brancos, mas a mocidade vive mais tempo. Bom predicador é o que segue suas próprias instruções. Pórcia está ocupada em eleger um marido por um método de escolha que havia sido definido por seu finado pai. Desse modo, dobra-se a vontade de uma filha viva a de um pai morto. Vosso pai foi sempre virtuoso, e as pessoas assim pias ao morrerem têm inspirações felizes. Por isso, a loteria concebeu o prêmio dos 3 cofres, de ouro, prata e chumbo, com a afirmativa de que quem escolhesse segundo seu modo de pensar vos escolheria também. Sem dúvida alguma, só poderá ser ganho por quem vos ama verdadeiramente. Mas a que ponto vos sentis inclinada para qualquer dos pretendentes principescos que já se fizeram anunciar? Entendeu? Ela está prisioneira dessa regra. Né? Ela tem que escolher aquele que ganhar, que acertar o cofre, né? É isso? E os sujeitos que são candidatos lá, ela acha todos absolutamente medonhos e indesejáveis. Não é? Todos, olha só o que ela vai falar dos que estão lá. São enumerados um príncipe napolitano, um conde palatino, o francês Monsieur Le Bon, o jovem barão inglês Falconbridge, o senhor escocês e o jovem alemão sobrinho do duque da Saxônia. Sobre eles, respectivamente, Pórcia pensa serem um potro chucro, excessivamente sisudo, tornando-se filósofo chorão ao envelhecer, muito volúvel, casarei com 20 maridos, figura de pantomima e extravagante ao vestir-se, pusilânime, repelente pela manhã, quando ainda não está bêbado, e repelentíssimo à tarde, depois do pifão cotidiano. Vocês acham que a Pórcia gostou de algum? Não. Então os maridos não estão no gosto dela, né? Não é isso? No entanto, esses aí é que vão fazer lá a abertura. Entre esses candidatos é que o Bassani quer se incluir, não é isso? Todos esses pretendentes teriam de passar pelo teste dos cofres, determinado pelo falecido pai de Pórcia, que, no entanto, não deseja realmente nenhum deles. As mulheres acabam falando de Bassani, porque em Pórcia tem simpatia. Chegam 4 estrangeiros para proteger Pórcia e o mensageiro de um quinto, o príncipe do Marrocos. Volta agora a ação de Belmonte de volta para Veneza. Bassani, com a fiança de Antônio, negocia com o judeu Shylock um empréstimo de 3.000 ducados por 3 meses. Dinheiro bom, tá? Não é pouco dinheiro, não. O judeu sabe da iliquidez de Antônio e insiste em falar com ele. Liquidez porque o Antônio não tem liquidez, ele tem solvência. Né? Ele tem as mercadorias chegando, mas ele não tem dinheiro vivo para bancar nada. Essa é a ideia. Quando Antônio chega, Shylock confessa ao público a parte. A parte no teatro vocês sabem o que é, né? O ator vira-se para o público e como se os outros no palco não estivessem ouvindo, claro que estão, e os outros fingem que não estão, e faz comentários que, em princípio, não seriam compartilhados com o palco. Né? Isso que é falar a parte em teatro. Como parece um falso publicano, por ele ser cristão é que o odeia, mas, acima de tudo, porque em sua simplicidade vil, dinheiro empresta gratuitamente e faz baixar a taxa de juros entre nós aqui em Veneza. O cristão não pode ter usura, então o cristão não pode prestar juros. Portanto, os cristãos que moravam em Veneza eram proibidos e não prestavam, nem pegavam emprestado e nem emprestavam a juros. Mas o judeu não, né? O judeu não tinha esse problema, porque não era cristão. E aí havia então esse conflito lá entre os que eram usurários, os que eram judeus, não é? Porque só havia judeus ali basicamente praticando isso, e os cristãos que não podiam emprestar ou pedir emprestado a juros. Se em falta alguma vez puder pegá-lo, saciado deixarei meu antigo ódio. Nossa canção sagrada ele detesta, e até mesmo no ponto em que costumam reunir-se os mercadores, ele insulta-me, meus negócios condena, e o honesto lucro que de interesse chama. Amaldiçoada minha tribo se torne, se o perdoar. A tribo é a tribo judaica que ele pertence. Os judeus pertencem a 12 tribos, né? 12 tribos de Israel. Antônio diz que, embora nunca peça emprestado ou empreste a juros,
Precisa fazer uma exceção naquele caso. Aqui no Paraná nós temos uma mania errada, tem uma erro que é regional, a gente aqui fala assim, emprestar tanto para quem empresta como para quem pega emprestado, né? Que está errado. Quem vem de fora para cá fica muito assim, impressionado com isso. Não é só aqui no Paraná que se erra isso. Em nenhum outro lugar comete esse erro. O que empresta é aquele que está cedendo, é aquele que está recebendo, pede emprestado e nunca empresta. Aqui nós temos a mania de fazer a confusão dessas duas coisas. É uma mania daqui, é uma espécie de característica linguística regional isso. Shylock o provoca por causa do seu hábito de não cobrar juros, contando a história de como Jacó havia tapeado seu tio Labão na divisão das ovelhas. No original consta Anco, cuja tradução tio foi mantida por Carlos Roberto Nunes, apesar de Labão ser mais conhecido como sogro de Jacó. Porque esse Labão era de fato tio e sogro de Jacó. Lembra dessa história? O Jacó queria casar com Lia, né, com Raquel. E o pai, Labão, que era tio dele, né, disse, se trabalhar 7 anos para mim, eu te dou a mão da Raquel. Aí quando chegou de núpcias, ele entregou a Lia, escondido, né, aquele pó, não notou rápido, né, aquele pó que ele deve ter tomado, tal, na noite de núpcias e tal, e acabou casando com a mulher errada, que o pai, obviamente, fez de propósito. Aí ele propôs, mais 7 anos para você trabalhar comigo, eu te dou, de fato, a Raquel. Ele trabalhou mais. Ele tem um soneto do Camões, que é talvez o mais bonito soneto da língua portuguesa, que conta essa história, maravilhoso, contando 7 anos que Jacó trabalhou para ter Raquel. E aí então, tanto Shakespeare quanto o Carlos Roberto mantiveram aqui a menção ao tio e não ao sogro, né? As duas estão certas, mas é um pouco incomum. Não sendo roubo, todo lucro é uma bênção. Antônio comenta: Bassanio observa como o diabo sabe tirar partido da escritura. Uma alma vil que cita as coisas santas é como o biltre de sorriso ameno, ou uma bela maçã podre por dentro. Como é belo o exterior da falsidade. Então o Antônio critica, né, o judeu por ser assim, digamos, fazer jogos de palavras com a escritura para justificar roubos, né, e coisas assim. Antônio quer fechar logo o negócio, mas o judeu faz longa declaração de seus sentimentos. Senhor Antônio, quantas vezes, ó no Rialto, fizestes pouco caso do meu dinheiro e meu viver de juros? Rialto é um lugar de Veneza onde tem um porto ali, o porto principal de Veneza, do Rialto, onde devia se encontrar ali todo mundo, né, no mundo dos negócios. Veneza era uma cidade comercial. Hoje não, né, mas hoje é uma cidade só de turismo. Suportei tudo sempre com paciente encolher de ombros, pois o sofrimento é a panagem de toda a nossa tribo. De tudo me chamáveis, cão, incrédulo, degolador, além de me escarrares nesse gabão judeu, e tudo apenas por eu usar o que me pertencia. Ora bem, mas agora está patente que precisais de mim. Ótimo, avante, vides buscar-me e me dizeis: Shylock, dizeis-me, precisamos de dinheiro. Vós, que esvaziado havíeis toda a vossa saliva em minha barba e me expulsáveis a pontapés, tal qual como faríeis a um cão postado em frente à vossa porta, solicitais dinheiro. Que vos devo responder nesse instante? Deveria perguntar-vos: cachorro tem dinheiro? Será possível que um cachorro empreste a alguém 3.000 ducados? Inclinar-me devo até o chão e, em tom de voz de escravo, humilde murmurar, quase sem fôlego, dizer assim: na última quarta-feira, caro amigo, cuspiste-me no rosto. No outro dia, chamaste-me de cão. E em troco dessas cortesias, preciso ora emprestar-vos tanto dinheiro assim? Então agora o Chara está se vingando do Antônio, porque o Antônio, com base na ideia de que o judeu é mau por ser emprestador a juros, né, está agora tendo que humildemente lá pedir dinheiro emprestado a ele, porque o aval é tão emprestador, né, é tão tomador de dinheiro quanto o tomador principal. É isso. Ao final, Shylock, detestando a amizade de Antônio, propõe ao mercador ilusitradíssimo negócio. Quero dar-vos prova dessa amizade. Acompanhai meu notário e assinai o documento da dívida, no qual, por brincadeira, declarado será que se no dia tal ou tal, em um lugar também sabido, a quantia ou quantias não pagardes, concordais em ceder, por equidade, uma livre de vossa bela carne,
do corpo vos há de ser cortada, onde bem me aprouver. Pronto. Então aí o judeu propõe isso, que se por acaso ele for inadimplente, se o Antônio, que é o aval, não pagar a dívida, porque ele presta para o Antônio de verdade, porque o outro não tem nada, ele já foi dizendo isso. Então nesse caso, o judeu receberá como pagamento pela essa dívida de 3.000 ducados, uma libra, meio quilo de carne do corpo de Antônio. Essa é a exigência que Shylock faz, motivada pelo quê? Por uma espécie de ressentimento profundo contra os cristãos que o Antônio aqui representa, por serem, por depreciarem, por fazerem diversos acordos que faziam lá com os judeus, sem dúvida nenhuma. Antônio aceita imediatamente. Palavra, aceito. Assinarei a dívida e declaro que o judeu parecer até bondoso. Bassânio reage indignado. Jamais assinareis, por minha causa, um documento desses. Antônio, confiante em ter o dinheiro na data do resgate da letra, o pacifica. Nada temas, amigo, que eu não perco. Quando Shylock sai para providenciar a letra e buscar o dinheiro, Antônio diz a Bassânio: esse hebreu ainda acaba convertendo-se, já se mostra bondoso. Claro. E aí então, feito o acordo entre os dois, tá certo? Até agora todo mundo entendeu a história? Claro, né? Vamos em frente, por favor, filho. Belmonte, um quarto na casa de Pórcia. O príncipe do Marrocos, o pretendente, conversa com Pórcia. Ele minimiza sua cor e ela segura-lhe que a cor não tem importância, se ele passar pelo teste dos cofres. Veneza, uma rua. Fica indo e voltando para Belmonte, né? Agora voltou para Veneza. Lancelot Gobbo, um tipo bufão empregado de Shylock, está indeciso entre fugir ou não do emprego. Decide fugir, mas encontra o próprio pai no caminho, que quase cego e há muito sem ver o filho, não o reconhece. Pede o endereço da casa de Shylock e comunica que iria visitar o certo Lancelot. É o próprio pai dele, né? Veja, isso aqui parece uma coisa sem mais importância, mas é muito importante na interpretação da história, esse pequeno episódio aqui. Tá? Lancelot diz-lhe, brincando, que tal Lancelot, em obediência aos fados e destinos e outras expressões bizarras, as três irmãs e outros ramos de erudição, encontra-se realmente morto. As três irmãs são as três parcas, as parcas, aquelas que fiam, que esticam e que cortam o fio da vida, as parcas gregas. Ele está falando para o pai dele que ele mesmo morreu. Então, o pai não reconhece, fala assim: olha, o tal do Lancelot que o senhor está procurando morreu. Quando o velho se emociona, o filho se denuncia, mas o velho insiste em não o reconhecer. Lancelot declara: realmente, ainda que tivesseis vista, não poderíeis reconhecer. Sabe é o pai que conhece seu próprio filho. Pois, meu velho, vou dar-vos notícias de vosso filho. Dai-me vossa bênção. É preciso que a verdade apareça. Um crime não pode ficar por muito tempo encoberto. O filho de um homem o pode, mas, no fim, a verdade terá de aparecer. Apesar das informações, o velho Gobbo tem dificuldade em reconhecer o filho. Senhor, como ficasse diferente? Lancelot pede ao pai que o ajude a conseguir um emprego junto ao Bassânio, que chega com Leonardo e outros criados. Para agradá-lo, o velho Gobbo oferece ao jovem veneziano um bolo de pombas que havia trazido para presentear Shylock e pede por seu filho. Ele tem, como se diz, uma grande declinação para servir. Reparem que o bolo que ele vem trazendo é de pombas. O bolo é de pombas, feito com pombas, aquelas pombas que ficam lá na Praça de São Marcos hoje, as antepassadas dessas pombas que ficam lá hoje na Praça de São Marcos, lá em Veneza. Lancelot obtém um emprego e sai com seu pai para se despedir do judeu. Chega Graciano e pede a Bassânio uma graça, e com ele a Belmonte. Reparem que ir para Belmonte é uma graça, uma graça, pede uma graça, ir para Belmonte. Tudo isso é importante. Bassânio concorda, mas o adverte. Pois não, já que é preciso. Mas atende-me, Graciano. És por demais selvagem, rude, de voz imperativa, qualidades que muito bem te assentam, são infelizes nos usuários da amizade. Mas a quantos não te conhecem, a impressão dão sempre de certa grosseria. Por obséquio, acalma com algumas gotas frias de modéstia esse espírito irrequieto, porque eu não seja mal interpretado por lá, em virtude do teu selvagismo, e a perder venha assim as esperanças. Veja que coisa importante isso aqui. Perder as esperanças se for mal interpretado. Lá onde? Em Belmonte. Graciano promete se comportar. Ok, pessoal, tudo isso é profundamente simbólico e tudo isso está contando para vocês o livro.
com uma clareza assim, quase cristalina, como a água de um riacho que desce assim das montanhas límpidas. Você tem que só olhar com o olhar certo, né? Porque esse livro é muito, Shakespeare é muito, sempre muito claro, tá? Continuamos, por favor. O mesmo, um quarto em casa de Shylock. Jéssica, filha de Shylock, lamenta a partida de Lancelot. Nossa casa é um inferno, e tu, nela, um diabo alegre, a privá-los de parte de seu tédio. A moça pede que entregue uma carta a Lourenço, que estaria na ceia naquela noite na casa de seu novo homem. Lourenço é amigo do Bassanio, não é? O tal do Lancelot vai trabalhar com o Bassanio, não é? Portanto, vão se encontrar lá. Sai Lancelot chamando-a a mais bela das pagãs, a mais adorável judia. Jéssica, que se envergonha do pai, espera tornar-se cristã e casar-se com Lourenço. O mesmo, uma rua. Conversam Graciano, Lourenço, Salarino e Salame. Combinam para aquela noite uma brincadeira, uma mascarada. Mascarada é uma brincadeira veneziana que tem no carnaval. No filme que o Anatólio me emprestou, eles tipificaram tudo como sendo carnaval. No livro não está escrito isso, não é? Mas há uma mascarada que é uma espécie de grupo de mascarados que saem à noite com tochas e fazem brincadeiras nas ruas, enfim, é uma espécie de bloco de carnaval fora de época ou em época, não sei, não é? Que seria feito naquela noite. Chega Lancelot e entrega a carta de Jéssica a Lourenço. Na carta, Jéssica instrui Lourenço sobre como retirá-la da casa do pai. Então, vocês estão sabendo agora que a filha do judeu, chamado Jéssica, não é? Está querendo fugir de casa com esse Lourenço, que é um cristão, naquela noite ali, que está acontecendo isso. A mesma noite em que o Shylock estará no mesmo jantar lá. O mesmo, diante da casa de Shylock. Shylock diz a Jéssica que tem convite para a ceia na casa de Bassanio e pede a filha cuidados especiais, porque qualquer coisa ruim fermenta contra o seu sossego, pois sonhou toda noite com dinheiro. Pronto, o judeu havia sonhado com dinheiro a noite inteira e isso ele interpreta como sendo um mau sinal. Né? Mau sinal. Tem alguma coisa que vai acontecer de ruim, diz ele. Lancelot avisa sobre a mascarada e parte para anunciar a chegada próxima de Shylock à ceia de seu novo homem. Comenta Shylock. Esse palhaço não é uma pessoa. Esse palhaço quem é? O Lancelot, né? Mas come por demais. É caramujo para lucros e dorme o dia todo. Caramujo para lucros quer dizer, não é um sujeito como gato baixo, é um sujeito que não produz dinheiro, né? Caramujo para lucros significa que ele não produz dinheiro. Não, comigo não prosperam os zangões. Por isso deixo que se vá, e que se vá para o serviço de um homem que deseja que ele possa vir a ajudar a esvaziar a bolsa de dinheiro emprestado. Bem, Jéssica, vai logo para dentro. É bem possível que eu volte cedo. Faz o que te disse, fecha a porta ao passares. Bem trancada, bem guardada. É a sentença por quem sabe ganhar sempre acatado. Se tudo me correr a maravilha, pai já não tenho e tu tivesse filha. Então, hoje à noite, né? Se tudo correr a maravilha, pai já não tem e tu tivesse filha. Essa noite, então, a Jéssica vai fugir de casa. Estão entendendo a história, pessoal? Muito bem, continuamos. Lourenço e seus companheiros encontram-se no local combinado, sob a sacada de Shylock. Na sacada, Jéssica, vestida de pajem, espera ser levada como porta-tocha da mascarada. No entanto, chega Antônio anunciando que não haveria mascarada naquela noite. O vento soprava e Bassanio já teria embarcado as pressas para Belmonte. Belmonte, um quarto em casa de Pórcia. O príncipe de Marrocos enfrenta o teste dos cofres. Deve escolher ou de ouro, ou de prata, ou de chumbo. Em apenas um deles acha-se o retrato de Pórcia. De ouro, primeiro, essa inscrição nos mostra: quem me escolher ganha o que muitos querem. O outro, de prata, esta promessa mostra: quem me escolher ganha o que bem merece. O último, pesadão, de chumbo, adverte: quem me escolher arrisca e dá o que tem. De que modo saber que escolhi certo? E qual dos três, hein, pessoal? Muito bem, vamos ver. Após considerações, o príncipe escolhe o cofre de ouro e, ao abri-lo, encontra uma caveira com um bilhete onde está marcado: nem tudo o que luz é ouro, proclamam os sábios em coro. Muita gente acaba em choro por só procurar tesouro. Mausoléus são comedouro, de velhos e fervedouro. Se houvesse sabedoria nessa vossa cortesia, a consulta não faria turbar-nos a fantasia. Passai bem, vossa ousadia foi castigada, está fria. É certo, agora não rio. Adeus, calor, vem frio.
Então não deu certo, o de ouro estava errado. É claro que os outros que foram no teste não sabem que esse deu errado, porque cada um faz o teste separado. Né? O príncipe parte derrotado. Em Veneza, uma rua. Salarino e Salane conversam. Salane diz que Bassanio, Graciano e Lourenço, levando Jéssica, haviam partido. O judeu, que não chegara a tempo de impedir a fuga, lamentava-se pelas ruas. Jamais ouvi falar de tão confusa paixão, tão singular, selvagem, vária, como a que revelava pelas ruas aquele cão judeu. Oh, minha filha, meus ducados, fugir com um cristão, meus ducados cristãos, lei e justiça, minha filha, meu saco de ducados, não 2 sacos selados de ducados, ducados duplos que roubados foram por minha filha, joias, 2 pedras ricas preciosas que roubadas foram por minha própria filha, lei e justiça, ide atrás dela, tem consigo as pedras, meus ducados e as pedras. Isso mesmo, atrás dele corria a garotada de Veneza, a gritar por suas pedras, os ducados e a filha. Então, o Shylock, quando descobre que a filha sumiu e com o dinheiro, né? Porque o problema também é com o dinheiro, né? Não só sumiu. Então não é Salame aqui. É o quê? Não é Salame. É Salame. É o Salame que está dizendo assim, eu jamais ouvi falar de tão confusa paixão. Aí o Salame cita o judeu falando. Ah. Entendeu? Quer dizer, o Salânio está reproduzindo o que ele ouviu o judeu falar. Isso. Salarino comenta boatos de que um navio com carga muito rica havia naufragado no estreito entre Inglaterra e França. Olha, aí, tá vendo? De quem será que é o navio? Do Antônio. Quer dizer, as coisas começaram a dar errado, né? É isso? Muito bem. Belmonte, um parque em casa de Pórcia. O príncipe de Aragão faz sua escolha. Após breve reflexão, escolhe o cofre de prata. Dentro dele é um boneco de bobo piscando o olho. Um papel está marcado. Fui 7 vezes fundido. 7 vezes aferido, deve ser quem o apelido não quiser intrometido. Quem beija a sombra do dia, terá sombra de alegria. Vou usar, cuja larvia com a prata se concilia. A noiva tão procurada, só por mim vos será dada. Saí, senhor de fachada, que aqui não vos retém nada. Devo tratar de ir embora, que mais bobo, de hora em hora, vou ficando desde agora. De bobo tinha cabeça. Com 2, não aconteça que a tolice ainda mais cresça. Adeus, querida. Ele a jura confirmar-me desventura. Aragão parte com seu cortejo enquanto é anunciada a chegada de um veneziano moço, que trazia presentes e anunciava a chegada de seu amo. Melissa torce para ser bastante. E é mesmo. Né? É isso? Veneza, uma rua. Salarino confirma que Antônio havia perdido nos estreitos um navio com carregamento precioso. Aparece Shylock inconformado com a fuga da filha. Isso que ela me fez a condena às penas eternas. Minha carne, meu próprio sangue revelar-se desse modo. Deixa disso, velho esqueleto. Revelar-se tua idade? Disse que minha filha é sangue de meu sangue e carne de minha carne. A maior diferença entre tua carne e a dela do que entre ela e marfim. Maior entre o teu sangue e o dela do que entre vinho tinto e do reno. Mas disse-nos uma coisa. Ouvi-te falar que Antônio sofreu alguma perda do mar? Eis aí mais um mau companheiro de negócios. Um sujeito pálido, esbanjador, que mal ousa mostrar a cabeça no rialto. Um mendigo que diariamente vinha todo casquilho para o mercado. Ele que toma cuidado com aquela letra. Tinha o costume de chamar-me de usurário. Ele que toma cuidado com aquela letra. Sempre emprestou dinheiro por cortesia cristã. Ele que toma cuidado com aquela letra. Perguntado sobre o destino eventual da libra de carne, Shylock diz que se não servir para alimentar coisa alguma, servirá para alimentar sua vingança. Ele me humilhou, impediu-me de ganhar $500 000, riu de meus prejuízos, zombou de meus lucros, escarneceu de minha nação, atravessou-se-me nos negócios, fez que meus amigos se arrefecessem, encorajou meus inimigos. E tudo por quê? Por eu ser judeu. Os judeus não têm olhos? Os judeus não têm mãos, órgãos, dimensões, sentidos, inclinações, paixões? Não ingerem os mesmos alimentos? Não se ferem com as armas? Não estão sujeitos às mesmas doenças? Não se curam com os mesmos remédios? Não se aquecem e refrescam com o mesmo verão e o mesmo inverno que aquecem e refrescam os cristãos? Se nos espetares, não sangramos? Se nos fizeres cócegas, não rimos? Se nos deres veneno, não morremos? E se nos ofenderes, não devemos vingar-nos? Se em tudo mais somos iguais a vós, teremos de ser iguais também a esse respeito. Se o judeu ofende ao cristão, qual é a humildade desse? Vingança. Se o cristão ofender ao judeu, qual deve ser a paciência desse, de acordo com o exemplo cristão?
hora de vingança, e de pôr em prática a maldade que me ensinastes, sendo preciso jurar se eu não fizer melhor do que encomenda. Quando os cristãos saem, chega Tubal, outro judeu, encarregado por Shalom de localizar a filha. Shalom lamenta o prejuízo. Foi-se um diamante que me custou 200 ducados em Francoforte. Quisera ver minha própria filha morta diante de mim com os ducados nas orelhas. Mas o judeu alegra-se instantaneamente ao saber das perdas de Antônio. Graças a Deus, graças a Deus. É então verdade? É verdade? Embora Tubal traga algumas pistas do paradeiro de Jéssica, Shylock só tem ouvidos para a desgraça de Antônio. Então, né? Compreenderam o que aconteceu aí? Ele começa a ver a desgraça do Antônio e o judeu está desgraçado com a fuga da filha e com o ter levado o dinheiro junto. E agora, então, o único consolo que esse judeu tem, que o Shylock tem, é de poder efetuar sua vingança, que pode ser cada vez mais próxima, né? Mais próxima da realidade. Alguém teve algum problema até agora? Alguma dúvida? Nada? Podemos continuar? Belmonte, um quarto na casa de Pórcia. Pórcia tenta convencer a Bassânio a adiar sua escolha, com medo de que ele erre. Ela quer casar com esse Bassânio. Então a pior coisa do mundo é o Bassânio errar, porque ela não pode casar com o Bassânio se ele errar. Ela o quer, mas não pode ensinar em segredo para não ficar perjura. Perjura significa não ter jurado em falso ao seu pai, né? Bassânio quer resolver logo aquela espera que o coloca num banco de tormento. Bassânio faz considerações sobre a aparência externa, carecer de valor, e escolhe o cofre de chumbo. Minha escolha recai em ti, modesto chumbo, que mais ameaças do que dele inculcas. Tua lhaneza é a máxima eloquência. Seja, pois, alegria a consequência. E aí? Então, escolheu certo? Escolheu certo. Dentro do cofre é um retrato de Pórcia. Bassânio beija a moça e diz duvidar de sua dica, até que a possa ver, em tanta altura, confirmada com a assinatura dela. Pórcia está de acordo. Eu, com tudo que tenho, desde agora faço ser toda vossa. Até há momentos, era eu senhora desta bela casa, dona de meus criados, soberano de mim próprio. Mas desde esse momento a casa, a famulagem, minha própria pessoa, meu senhor, a vós pertence. Famulagem é criadagem, tá? Criadagem. Tudo vos dou com este anel. Se acaso vos separardes dele, ou se o perderes, ou se presente a alguém dele fizerdes, indício certo isso será da morte e não favor, e causa de queixar-me. Então, ela concorda então, né, com o casamento, diz que ela então se entrega totalmente a ele e dá a ele um anel que ela tira do dedo para selar aquele compromisso. Bassânio disse que se aquele anel um dia lhe sair do dedo, é que a vida também terá saído, podendo vós dizer, morreu Bassânio. Graciano aproveita a comemoração para também pedir Melissa em casamento. A Melissa, sabe quem é, né? A Melissa é aquela uma dama de companhia que tem a Pórcia. Ela aceita e também lhe dá um anel. Chegam Lourenço e Jéssica, seguidos de Salânio, que traz uma carta do senhor Antônio. Quando Bassânio lê a carta, empalidece. Ó doce Pórcia, as mais desagradáveis palavras estas são que em qualquer tempo já mancharam o papel. Bassânio explica os fatos à Pórcia, revelando sua verdadeira situação financeira e confessando ter ignorado o amigo mais querido ao seu pior inimigo. Todas as empresas de Antônio teriam fracassado no choque horrível dos peneiros. Inimigos, né, ali, né? É inimigos, sim. Inimigos de verdade dos mercadores. Em vez de inimigos é a mesma coisa, você precisa de uma sílaba menos para fazer a rima. Inimigos, né? Então, o que aconteceu? O inimigo também é na página, no anterior ali, né? Ao seu pior inimigo, sempre inimigo. Aí chegou a carta, na hora da comemoração, digamos, daquele acordo entre o Bassânio e a Pórcia, chega uma carta de Antônio dizendo que todas as suas expedições deram com os rocheiros, todas elas fracassaram. Não há nenhuma expectativa de receber qualquer espécie de receita e que, portanto, ele, Antônio, estaria ameaçado de ter uma libra da sua carne retirada do seu corpo naquele episódio por causa daquele acordo com o Shylock. Salânio completa. Além do mais, parece que se Antônio tivesse o necessário para o judeu pagar, não consentira a este em receber nada. Os judeus, assim, que nem que ele pudesse, o judeu também não aceitaria pagamento atrasado do dinheiro. O judeu estaria insistindo em que queria a libra e pronto.
Não vi nunca uma criatura sob a forma de homem que revelasse tão feroz empenho em desgraçar um homem. Noite e dia reclama junto ao Doge, protestando contra a sua promoção da liberdade se lhe negarem o que a lei concede. O próprio Doge, 20 mercadores, os senadores de maior prestígio tentaram persuadi-lo, sem que nada conseguisse do pleito devolvê-lo tão odioso, baseado na justiça, numa letra vencida e numa multa. Portanto, todo mundo fez lá um esforço para convencer o judeu a aceitar uma reparação em dinheiro, não é? E, no entanto, o judeu não aceita. Está decidido a exigir o cumprimento do acordo. Quando eu estava em casa, vi quando ele jurou diante de Chus e de Tubal, seus compatriotas, que não abriria a mão da carne de Antônio nem que fosse por 20 vezes o valor da dívida. E eu sei, Senhor, que se as autoridades, a lei e a força não se interpuserem, muito mal vai ficar o pobre Antônio. Ora, se propõe pagar a letra vencida e quadruplicar o valor se necessário. Bassani e Graciano partem para Veneza. Para tentar ver como é que resolve a situação, né? Então, os dois vão embora, é isso, e deixam lá a Pórcia e a Melissa, que são as noivas, né? É isso? Veneza, uma rua. Shylock, Salarino e Antônio, acompanhados pelo carcereiro, discutem. Shylock diz que não aceita nenhum acordo, a não ser o devido pagamento. De mim não se fará um desses bobos moreirões, de olhar triste, que a cabeça sacode e se mostram condoídos, suspiram, consentindo em fazer quanto lhes pedem os cristãos intermediários. Parte intransigente. Salarino ainda confia na justiça do Doge, mas Antônio está pessimista. Poder não ter o Doge para o curso da lei de ter. Se fossem denegados nos estrangeiros todos os direitos que em Veneza desfrutam, abalada ficaria a justiça da República, pois o lucro e o comércio da cidade se baseiam só neles. Pois que seja, as perdas e os desgostos de tal modo me abateram, que muito dificilmente ficaria amanhã com uma libra de carne para resgatar a conta do meu feroz credor. Sigamos, guarda. Se Deus fizesse que Bassani viesse ver no instante e pagar a dívida, tudo mais me seria diferente. Tá vendo? A única coisa que interessa a ele é rever o Bassani, porque ele está dizendo que a cidade de Veneza não pode não dar o direito de execução da letra, porque para uma cidade comercial que vive apenas dos contratos, não é, uma coisa como essa significaria uma ameaça, digamos, à estabilidade institucional, enfim, seria uma coisa que produziria uma insegurança nos comerciantes. Uma cidade de comércio que tem comerciantes inseguros não é uma cidade de comércio. Essa é a razão pela qual o Antônio não vê nenhuma possibilidade, a não ser que o judeu recue, de haver volta no projeto de arrancar-lhe a carne, a meia libra de carne. A libra, né? Uma libra de carne. Belmonte, um quarto em casa de Pórcia. Pórcia e Nerissa anunciam a retirada para o mosteiro próximo, enquanto esperam a volta dos maridos. E, enquanto isso, encarregam o Lourenço da administração da casa. Elas dizem para todo mundo que elas vão ficar em contrição, elas vão ficar em reflexão cristã, esperando até os meninos voltarem para casarem, né? Quando Jéssica e Lourenço saem, Pórcia incumbe o criado de entregar carta ao seu primo, o jurista Belário, em Pablo. Toma muito cuidado com os papéis e a roupa que ele lhe der, e os traz por obséquio, empregando na volta a maior pressa imaginável. Pórcia sai com Nerissa dizendo que teremos de ver nossos maridos bem mais cedo do que eles próprios pensam. Revela que elas vão se disfarçar de homens e partir para Veneza. Muito casquilhas, hoje faremos ainda 20 milhas. Rapidinho faremos 20 milhas. E essas duas aí imaginaram um plano agora, em que elas vão fantasiar de homem e vão para Veneza. Antes disso, elas mandam buscar umas roupas e uns papéis de um primo da própria Pórcia, que mora em Pádua, que vai trazer, que mandou um mensageiro trazer isso para ela em Veneza. Né? Muito bem. Você já deve estar imaginando o que vai acontecer. Vamos lá. O mesmo, um jardim. Lancelot, despeitado e irônico, explica a Jéssica que ela, por ser filha de judeu, estaria condenada às penas eternas. Como ela alega que o marido a havia feito cristã, Lancelot retruca que essa fabricação de cristãos fará aumentar o preço do porco. Desse jeito, pô, caramba, começa todo mundo a virar cristão. Para onde é que vai o preço da costeleta de porco? O preço do bacon? Vai para as alturas.
Chega Lourenço, declara-se enciumado e lembra Lancelot que ele havia engravidado uma negra, coisa mais difícil de justificar perante as autoridades do que fabricar cristãos. Como Lancelot responde com ironias, Lourenço comenta: como até os bobos sabem fazer trocadilhos. Sou de opinião de que dentro de pouco tempo o espírito passará a provar a sua superioridade, tornando-se mudo, e que a eloquência só será recomendada para os papagaios. Vá logo para dentro, garoto, e diz que se preparem para jantar. Veneza, uma corte de justiça. Reunidos o Doge. No original fala-se sempre em Duque de Veneza e não Doge. O tradutor brasileiro aqui botou Doge. Então vamos deixar aí, para não ter... Doge é uma espécie de cartorário, né, naquela época. Não, Doge é o próprio governante. Só que o original, eu não sei se a tradução de Doge em inglês é Duque. Não é? E Doge é Duque em veneziano, no dialeto veneziano, pode ser que seja isso. Seja como for, né? Doge é o maior de todos os potentados lá de Veneza. Reunidos o Doge, os senadores de Veneza, Antônio, Bassanio, Graciano, Salarino, Salânio e outros. O Doge diz ao mercador: caso me venha na tua situação, viesse esta barra para defrontar-te com um inimigo de pedra, um acelerado desumano, incapaz de comover-se, vazio e carecente de uma dracma de comiseração. Antônio declara-se armado para suportar com grande tranquilidade de alma a tirania e a cólera da sua. Aqui faltou a referência, está na página seguinte, eu acho. No original consta: and armed to suffer with a quietness of spirit the very tyranny and rage of his, que poderia ter sido mais bem traduzido por armado para suportar com serenidade de alma a tirania e a raiva dele. Entra Shylock. O Doge diz que não só espera que dispense o castigo, mas como também perdoe metade da dívida, atendendo às grandes perdas que pesaram sobre ele, Antônio, ultimamente. Shylock, no entanto, está inflexível. Já expus a vossa graça o que pretendo, como jurei para o nosso santo sábado cobrar o estipulado pela multa. É o sábado judaico, né? Sábado, né? Se me negares, que com risco seja das leis e verdades de Veneza. De certo, havia de perguntar-me a causa de eu preferir um peso de camisa, a ter de volta os meus 3.000 ducados. Então, se um rato acaso me estragasse e para envenená-lo resolvesse gastar 10.000 ducados, não vos basta semelhante resposta? Ele está dizendo que ele não quer explicar porque é que ele acha que é melhor receber lá a libra de carne do outro do que os 3.000 ducados. Que afinal de contas, né, tem mais uso, né, do que uma libra de carne. Não é isso? Ou seja, tem aí então o judeu está absolutamente, o Shylock, né, interessado numa vingança. Shylock diz que o faz por ódio inato e repugnância que Antônio lhe desperta. Bassanio tenta interferir, mas Antônio desanima. Proxédio, refleti que tratais como um judeu. É como um judeu, aqui tem um erro. De tanto vos servira ir para a praia e as ondas ordenar que se abaixassem. De tanto vos servira ao ferro lobo perguntar sobre a causa de ter feito embalar o cordeirinho atrás da ovelha. De tanto vos servir aos altos pingos da montanha proibir que o topo agitem e que façam rumor, quando a tormenta do céu os deixa inquietos. Sim, primeiro conseguiríeis realizar as coisas mais duras, do que fora só querer desabrandar. E que pode ser mais duro? Seu coração judeu. Por isso eu peço nada mais de oferecer-lhes, nem tentar-lhes qualquer outro recurso, mas depressa me julgar segundo as leis da terra, deixando que o judeu realize o intento. O Antônio está desesperançado de poder sair dessa. Bassanio oferece 6.000 pelos 3.000 devidos. Shylock recusa. Persisto em exigir a minha letra. Cobra do Doge. Respondei: dar-me-eis o meu direito? Nesse momento, entregue ao Doge a mensagem do jurista Belário de Pablo, a quem o Conselho de Veneza havia convocado como juiz da causa. Antônio continuou pessimista. Eu sou a ovelha doente do rebanho, marcada para a morte. O mais mirrado fruto cai da árvore primeiro. O mesmo se passa ora comigo. Melhor coisa, Bassanio, não farás do que viveres para o meu epitáfio de juiz. Entra Nerissa, em traje de escrivão. Shylock, indiferente à cena, afia uma faca. A faca com a qual ele pretende cortar a libra. Graciano o adverte. Não é na sola do sapato, é na alma, judeu perverso, que amolá-la deves.
mas não se acha metal algum, nem mesmo cutelo de carrasco, que a metade tenha do forte da tua dura inveja. As orações não podem comover-te? Não, nenhuma de quantas teus filhos pudesse conceber. Shylock insiste em que só havia vindo para impetrar justiça. Na carta de Pelário, que alegava doença, apresentava a corte, no seu lugar, um jovem e erudito jurista de Roma com o nome Baltazar. O Doche manda que ele se apresente. Entra a Borges e traje de doutor de direito. A possibilidade de uma coisa dessa, né, funcionar, quer dizer, a verossimilhança disso é muito baixa, né? Mas é literatura, não é? Temos que fazer de conta que nós acreditamos ser possível isso, que a Pórcia tenha ido lá fingir-se de doutor de direito, né? É isso. Essas coisas estão cheias na literatura. Por exemplo, aquele seriado de televisão do Zorro, o único sujeito lá naquela cidadezinha Los Angeles que tem bigode, além do Sancho Panza, é o Diogo de la Vega, e ninguém descobre que o tal do cara é o Zorro. Eu acho aquilo, eu fico indignado com aquele troço. Não é possível uma coisa dessa. O único fulano, além do Zorro, que tem bigode, como é que pode uma barbaridade dessa? Então, essas coisas são assim porque é literatura, não é isso? A Pórcia entrou no jogo com orientações que lhe foram produzidas, né, e trazidas e levadas pelo seu primo, o Belário de Pádua, e agora passar-se-á por um jurista e vai tentar interferir nessa situação, falar com muita competência. Reparem como ela vai fazer bem. Pórcia confirma as partes e indaga Antônio sobre a legitimidade da letra, que ele conhece. Baltazar conclui que é necessário que o judeu se mostre clemente. Baltazar e Pórcia é a mesma coisa, né? Baltazar e Pórcia agora é a mesma coisa. Das razões. A natureza da graça não comporta compulsão. Gota a gota ela cai, tal como a chuva benéfica do céu. É 2 vezes abençoada, por isso que enaltece quem dá e quem recebe. É mais possante junto dos poderosos, e a monarca no trono adorna mais do que a coroa. O poder temporal o cetro mostra, atributo do medo e majestade, do respeito e temor que os reis inspiram. Mas a graça muito alto sempre paira das injunções do cetro, pois seu trono no próprio coração dos reis se firma. Atributo é de Deus. Quase divino fica o poder terreno nos instantes em que a justiça se associa à graça. Isso é tudo muito importante. Olha que maravilha de... Não é? Desculpe, quer ler de novo o poder temporal novamente, o poder temporal para baixo? O poder temporal o cetro mostra, atributo do medo e majestade, do respeito e temor que os reis inspiram. Mas a graça muito alto sempre paira das injunções do cetro, pois seu trono no próprio coração dos reis se firma. Atributo é de Deus. Quase divino fica o poder terreno nos instantes em que a justiça se associa à graça. Por tudo isso, judeu, conquanto estejas baseado no direito, considera que só pelos ditames da justiça nenhum de nós a salvação consegue. Para obter graça, todos nós rezamos. E é essa mesma oração que nos ensina a usar também a graça. Quanto disse, foi para mitigar o teu direito. Mas, se nele insistires, o severo tribunal de Veneza há de sentença dar contra o mercador. Que os meus atos me caiam na cabeça. Só reclamo a aplicação da lei, a pena justa combinada na letra já vencida. Bassani oferece de novo para pagar 3 vezes o valor da dívida, fazendo-se exceção naquela lei. Baltazar, Pórcia, diz que não é possível mudar as leis vigentes e confirma que legalmente pode reclamar ao judeu, por esses termos, uma libra de carne, que ele colhe de junto ao coração do mercador. Baltazar insiste na misericórdia do judeu, mas Shylock jura pela sua alma que nenhuma língua humana é capaz de demover de sua decisão. Esgotados apelos, Baltazar concorda em que se prossiga a retirada da carne, mas eles perguntam: já deixastes a jeito uma balança para pesar a carne? Baltazar indaga também se o cirurgião estaria presente para evitar que Antônio morrer venha, por grave hemorragia. Shylock quer saber se essas providências estão estipuladas na letra. Baltazar diz tratar-se de mera caridade, mas o judeu apega-se à letra da letra. Quer dizer, não está escrito aí, então não tem que cumprir. Antônio, prevendo sua morte, despede-se de todos, dizendo preferir não viver uma velhice pobre. Quando tudo parece estar pronto para a retirada da carne, Baltazar interrompe. Um momentinho apenas.
há mais alguma coisa. Pela letra, a sangue jus não tens, nem uma gota. São palavras expressas, uma libra de carne. Tira, pois, o combinado, tua libra de carne. Mas se acaso derramares, no instante de cortares, uma gota que seja só de sangue cristão, teus bens e tuas terras todas, pelas leis de Veneza, para o Estado passarão por direito. Ó juiz honesto, toma nota, judeu, quanto ele é sábio. A lei diz isso? Podes ver o texto. Reclamaste justiça. Fica certo que terá justiça, talvez mesmo mais do que desejares. Ou seja, se o outro tirar uma libra de carne e tirar sangue junto, aí ele é condenado a perder todas as suas propriedades para a vítima. Não é isso? Não é? Muito bem. Tá? Mas essa era isso que aconteceria se o Shylock continuasse na direção da solução legal. Não é? Muito bem. Continuando. Bem nessa circunstância, Shylock recua, aceitando o pagamento de 3 vezes a dívida. Bassânia apressa-se em pagá-lo, mas Baltazar interfere de novo. Devagar. Justiça total para o judeu. Nada depressa. Só tem direito à multa estipulada. Ó judeu, que juiz idôneo e sábio. Dispõe-te assim para cortar a carne, mas não derrame sangue, nem ampute, senão o peso justo de uma libra, nem mais nem menos do que isso. O suficiente para deixá-la mais pesada ou leve na proporção, embora da 20ª parte de um pobre escrópulo. Ou ainda, se a balança prender um fio apenas de cabelo, por isso a vida perdes, ficando os teus bens todos confiscados. Se passar um fio, passar alguma coisa como 0,00 gramas, já não dá mais. Shylock diz que concorda em aceitar só o capital. Bassânia apressa-se em atendê-lo, mas Baltazar insiste. Recusou-o ante a corte, abertamente. Vai receber justiça e a letra, apenas. Shylock faz menção de abandonar completamente a causa, mas força o impede. Espera aí, judeu. A lei ainda tem outras pretensões a teu respeito. Diz a lei de Veneza expressamente que se aprovar se vier com um estrangeiro, por processos diretos ou indiretos, atentar contra a vida de um dos membros desta comunidade, há de a pessoa por ele assim visada a senhorear-se da metade dos bens desse estrangeiro, e da outra parte para os cofres públicos. A vida do ofensor, a mercê fica no doge, apenas contra os votos todos. Digo, pois, que te encontras nesse caso, pois que se torna manifesto e claro que, usando de processos indiretos e diretos também, contra a existência do acusado intentaste. Assim, incorres na pena combinada. Agora, ajoelha-te e ao doge implora que te deu perdão. Eu acho que não deu certo, então. Aparentemente não deu certo, né? Muito bem. O doge confirma a pena, mas poupa-lhe a vida. Para que vejas como nosso espírito é diferente, a vida te concedo antes de me pedires. Te concedo, tá? Aqui tem um... Como Shylock, agora na miséria total, declara que morrerá, Antônio propõe ao doge perdoar a multa do Estado e devolver a metade que lhe cabe ao cavalheiro, que lhe raptou a filha, com a condição de o judeu converter-se ao cristianismo naquele momento e deixar todos os bens para a filha e Lourenço. Shylock, humilhado, pede para retirar-se, alegando indisposição. Baltazar alega a pressa de voltar a Pádua e não aceita o convite do doge para Seara. Antônio Passani quer recompensar Baltazar com os 3.000 ducados que deviam ao judeu, mas o jurista recusa. Esses dois não reconheceram as mulheres, né? Tá vendo? É o Zorro lá, o negócio do Zorro lá em tá certo. Muito bem pago já está, que insatisfeito se declara. Por vos ter libertado, considero-me satisfeito, e com isso fartamente pago de tudo. Espírito não tenho mercenário. Suplico-vos apenas reconhecer quando nos revirmos. Passai bem, e com isso me despeço. Bassânio insiste no pagamento e Baltazar diz aceitar de Antônio um par de luvas, e de Bassânio o anel que porta no dedo. Trata-se do anel que Bassânio não poderia jamais perder. Após você quer ter dado a ele o anel, pede o anel. Ah, então você quer me dar uma coisa, então me dê o anel. Outra coisa não quero a não ser isso, e agora sinto que cobiço o anel. Bassânio reluta em dar o anel. Muito bondoso cavalheiro, este anel é uma lembrança de minha própria esposa, que no instante de me entregar me fez prestar a jura de que nunca o daria, nem venderia, nem nunca o perderia. Essa desculpa já tem servido para se eximir muitos homens de dar um bom presente.
Se não for uma tola a vossa esposa, quando vier a saber até que ponto fiz jus a essa lembrança, certamente não há de vos dedicar ódio implacável, só por um ter dado. Passai bem. Quando o jurista Baltazar sai com o escrivão, Antônio suplica que Bassânio dê o anel ao advogado. O rapaz manda Graciano com o anel seguir o jurista e parte. Uma rua. Graciano intercepta o Baltazar numa gôndola, dá-lhe o anel e, em nome de Bassânio, faz-lhe o convite para jantar. Baltazar só aceita o anel. Melissa convence Graciano a dar o seu próprio também. Então, os dois que tinham recebido aqueles anéis, né, prometido que nunca iriam se livrar deles, acabaram de entregar os dois para o jurista e o seu escrivão. Belmonte, com a avenida que vai dar à casa de Posse. Lourenço e Jéssica conversam romanticamente sobre a noite, relacionando-a com noites famosas da história. A conversa é interrompida com a chegada de Stefano, que vem anunciar a chegada de Porta a Belmonte antes do dia, acompanhado de Merenita Santo e de Nerissa. Entra Lancelot e anuncia a chegada de Bassânio antes do nascer do dia. Músicos começam a tocar. Eles vão voltar para Belmonte, tanto a Melissa com a sua patroa, quanto o Bassânio, né? Bassânio e Lourenço. Chegam Porta e Nerissa e conversam à distância do palácio. É em casa que há luz. Como uma pequena candeia chega longe com seus raios, desse modo, no mundo corrompido brilha uma boa ação. Se a lua brilha, não vemos a candeia. A maior glória obscurece a menor. Um substituto brilha tal como o rei, enquanto perto não vem o rei ficar. Então se escoa todo o seu brilho como o regatinho na imensidade da água. Escuta, música. Senhora, é vossa música, da casa. A bondade das coisas, vejam agora, depende do momento. Esses acordes são o melhor de noite que de dia. Chegam Bassânio e Antônio, que é apresentado a Porcia. O Antônio não conhecia a Porcia ainda, né? Porque, embora a Porcia o conhecesse, porque ela, afinal, o liberou, ela está agora com cara de Porcia de novo. Né? Nerissa dá pela falta do anel do noivo, pede explicações e Graciano justifica tê-lo dado ao escrivão do juiz. Nerissa faz-se enciumada. Ora, dá ao escrivão. Deus é quem sabe que esse escrivão jamais há de ter barba. Graciano explica a situação e menciona o fato de Bassânio ter feito o mesmo com o dele. Agora é Porcia que se faz indignada. Que anel destes, meu senhor? Não o mesmo, certamente, que de mim recebestes. As mulheres dizem teatralmente. Vazio, assim, de fé é o vosso falso coração, pois eu juro que não hei de subir ao vosso leito sem que veja de novo meu anel. Nem eu o vosso, enquanto o meu não vejo. Bassânio justifica a Pedro, não querendo que a ingratidão pudesse a honra manchar. Elas ameaçam a dupla. Que esse doutor jamais em casa me entre, pois sendo possuidor da joia rara que eu apreciava tanto e que me havia jurado conservar, dar-se o caso de eu me mostrar em relação a ele liberal como vós, sem que pudesse negar e quanto é meu, o próprio corpo, meu leito de casado. Ainda hei de achá-lo, tenho certeza. Não durmais, portanto, uma noite sequer fora de casa. Vigiai um qual outro árvore, pois no caso de não o fazerdes, se eu viver sozinha, por minha honra, que ainda me pertence, hei de fazer desse doutor tão digno companheiro de leito. Olha que ameaça. Como o novo Argo é o cachorro de Odisseu, que fica lá esperando o dono 20 anos voltar. E na hora que o Odisseu chega, o cachorro finalmente morre, vê o dono e expira, morre. É uma cena muito bonita da Odisseia, Argo, né? E eu do escrivão. Tende cuidado, pois, de não deixar-me sob meu próprio amparo. E agora, assim, que elas vão para a cama com um sujeito que apareceu com o anel. Antônio, sentindo-se culpado pela situação, adianta-se e apresenta-se como fiador dos atos futuros de Bassânio. Porcia entrega-lhe então o anel. Entregar-lhe isso e pedir-lhe que seja mais doloso. Bassânio recebe o anel de Antônio e o reconhece. Ao espanto de Bassânio e Graciano, Porcia e Nerissa dizem que o magistrado e o escrivão haviam deitado com elas e foi assim que elas haviam recuperado os anéis. Graciano está horrorizado. Como? Tornamos-nos desonrados sem isso merecermos? Elas confessam a face e anunciam que 3 galeões de Antônio vieram ter ao porto, com carga muito valiosa. Nerissa entrega a Lourenço o documento de doação de Shylock. A ação se completa. Já vim próximo amanhã, mas certeza tenho plena de que não vos achais inteiramente satisfeitos com quanto a sucedido. Por isso entremos, para que perguntas nos dirijais sem pausa e nós possamos responder-vos a tudo com verdade. Façamos isso,
e seja esta a primeira pergunta que há de responder a minha Nerissa após prestar o compromisso. Se ficamos despertos desse jeito mais um dia, ou se vamos para o leito, a fim de aproveitar esse prazo da noite que já se acha um tanto atrás. Por mim, se fosse dia, eu desejava que nos chegasse logo à noite a vara, para que dormir pudesse um bocadinho com o escrivão do doutor, com o enfesadinho. Nada hei de, ora, guardar com mais cuidado do que o anel de Nerissa tão prezado. E acabou o Mercador de Veneza. Gostaram da história? Não é uma história bacana? Não é? Ela é uma história que tem esses probleminhas, ela é uma história de baixa verossimilhança, não é? E ela, no entanto, é uma história muito, muito interessante, com muitas possibilidades interpretativas. Puro Shakespeare, está dentro da linha central do pensamento de Shakespeare. E é uma história que tem aí problemas modernos com essas questões aí politicamente corretas, que parece ser uma história que deprecia uma determinada etnia. Não estamos preocupados com isso, porque no final das contas, tanto faz se é judeu ou não tem a menor importância. E aqui a questão é saber então o que isso significa. Para saber o que essa história significa, nós vamos ter que tomar um café e voltar daqui a pouco. Que tal? Voltamos? Faltou uma parte que super bonita, ela fala dele. Ah, logo depois que ela casa.